O negócio é o seguinte, assim como uma boa parte das pessoas da minha idade, quando eu era criança eu adorava assistir anime na TV aberta. Eu gostava de ver Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Digimon. Eu sempre achei horrível, na verdade. Eu nunca consegui entender porque alguém gostava dessa coisa aí. Mas enfim, conforme eu fui crescendo e tendo acesso à internet, continuei com esse hábito de ver animes. Eu acompanhei por algum tempo Dragon Ball Super, Boku no Hero, Naruto Shippuden, Fairy Tail e etc. Porém, quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu decidi simplesmente parar de ver anime. Eu cheguei numa fase da minha adolescência onde eu comecei a achar essas coisas meio infantis demais. Na minha cabeça, só pateta e criança gostava. Principalmente se tratando de shonens, que era o que eu mais consumia na época. Aquela estética mais cartunesca e bobinha, com expressões extremamente exageradas e até aquela dramatização exagerada de coisas simples, como, sei lá, um chute num anime de futebol não ser apenas um chute. Tem que ter todo um drama, o personagem fazer um discurso e tal. Tudo aquilo tava me incomodando. Eu sentia que não era mais pra mim. Então eu larguei tudo isso e fui atrás de consumir coisas mais sérias, que refletissem melhor essa nova fase da minha vida, mais madura, mais adulta. E aí eu fui assistir filmes da Marvel, que todo mundo sabe que é algo extremamente sério e adulto, né? Mas é verdade, eu era nerdaço, via todos os filmes, ficava horas vendo conteúdo na internet sobre os próximos lançamentos, adorava ver teorias e cheguei até a chorar assistindo Ultimato. O que eu não tenho muita vergonha na real, porque até hoje eu gosto muito desse filme. Mas enfim, o ponto é, eu me afastei do mundo de animes por alguns bons anos. Mas o mais engraçado disso tudo é que a obra que me fez voltar foi a mais improvável da história. E só antes da gente continuar, eu queria pedir aqui pra vocês deixarem um like no vídeo, que ajuda bastante, tá bom? Eu sei que é chato, mas não custa nada, ajuda bastante aqui o canal. E não se esqueçam de se inscrever aí também, pra gente tentar chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, tá bom? Agora sim, a gente pode continuar. No dia 31 de agosto de 2023, a Netflix lançou a adaptação live action do anime/mangá de One Piece. E foi aí que tudo mudou. Eu assisti o live action e gostei tanto da história que logo depois de terminar eu parti pra ver os mais de 1000 episódios do anime em menos de 4 meses. Quer dizer, primeiro eu odiei o live action e só depois de algum tempo eu resolvi dar uma chance e aí eu amei ele. Porque quando saiu o primeiro trailer, eu jurei que seria um desastre. Mesmo sem conhecer direito One Piece na época e não fazer ideia do que se tratava a história, a regra até então era que toda e qualquer adaptação live action de anime era horrível. E pra mim, não tinha qualquer motivo aparente para One Piece fugir disso. A única exceção que a gente tinha na época era Dragon Ball Evolution, um filme extremamente injustiçado. E eu tô falando sério, tá? Um dia eu pretendo explicar pra vocês por que Dragon Ball Evolution é um filme muito bom. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que acabou me fazendo mudar um pouco de opinião sobre a ideia do live action foi depois da série lançar, ver vários fãs de One Piece elogiando. Tipo, fãs elogiando uma adaptação live action. Isso é algo que você não vê todo dia. O fã geralmente é o mais chato na hora de avaliar qualquer adaptação. Se os roteiristas mudam uma vírgula da história original, vai ter textão reclamando. Via de regra, fã é insuportável. Inclusive, tem uma parte aí do fã do One Piece que tá me xingando até agora no TikTok, só porque eu falei mal dos barcos de alguns personagens num vídeo lá. Pega esse barco do Barba Branca, por exemplo. Eu vejo um monte de gente falando que isso aqui é legal. Meu amigo, aonde que isso é legal? Isso aqui é feio, é horroroso. Esses aqui são os meus comentários favoritos, ó. E cadê o seu? Pelo menos o Barba Branca tem barco. De fato, é um argumento irrefutável. Eu não tenho um barco. Vou falar mal dos barcos pra ter atenção, porque meu pai me abandonou. Eu literalmente só falei mal do design de alguns barcos que eu não gosto e os caras levou pro lado pessoal, mano. E falaram que meu pai me abandonou. Que assim, não é totalmente mentira, né? Mas assim, eu só falei mal de barco, né, mano? Ver que a reação da maioria das pessoas estava sendo positiva foi a gota d'água para eu finalmente dar uma chance à série. E assim que eu vi o primeiro episódio, eu achei foda, assisti tudo e fiquei com vontade de assistir o anime. Só que, como eu disse, eu tava afastado desse mundo há algum tempo. E o One Piece se encaixava perfeitamente naquela caricatura do shonen bobinho e exagerado que eu queria distância. Então inicialmente eu fiquei meio relutante em assistir.
Mas um belo dia, simplesmente do nada, eu resolvi dar play em um episódio. Afinal de contas, um episódio de 20 minutos também não vai matar ninguém, né? No máximo, eu iria não gostar e não veria mais. Mas logo de cara, assim que eu comecei a assistir, eu acabei percebendo que aquela bobagem que eu odiava, na verdade, era uma das melhores coisas. One Piece acabou se tornando uma das minhas obras favoritas da vida. A comédia extremamente cartunesca, que eu achava que iria me afastar, na verdade foi um dos aspectos que mais me prendeu no anime. Era simplesmente muito divertido. E ter tomado essa iniciativa acabou me dando uma sensação de liberdade. Porque a partir de então eu poderia explorar novos horizontes mais uma vez. One Piece acabou quebrando essa barreira que eu tinha contra animes. E vendo hoje em dia, esse preconceito que eu tinha era só pra tentar parecer que eu era diferentão, tá ligado? Como eu tava na adolescência, eu queria parecer alguém legal pros meus amigos, pras meninas. Então eu não queria parecer o nerd otaku de anime. Porque anime era coisa de criança e eu era quase um adulto, né? Eu via Marvel, que aí sim era coisa de gente grande, mano. Mas entendendo que isso era bobagem, depois de quebrar esse preconceito, eu pude ir assistir outros animes que eu sempre tinha ouvido muita gente falar bem e que eu até então nunca tinha dado uma chance. Como Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, Haikyuu, Jujutsu Kaisen e até Dragon Ball, que eu só fui ver inteiro recentemente. Inclusive tem um vídeo falando sobre as minhas impressões de Dragon Ball. Assistam esse vídeo, ficou bem legal. Mas enfim, essa foi uma das melhores coisas que eu poderia fazer. Porque quando eu comecei a aceitar novamente toda essa bobeira, né? Eu acabei percebendo que, além de tudo, é muito interessante ver histórias bem contadas. Até a super dramatização de coisas mundanas, como eu citei, né? Do anime de futebol lá, que é todo um drama só pra dar um chute, eu acabei vendo com outros olhos. Porque no final das contas, é um exercício criativo maravilhoso. O que me ajudou muito a mudar essa minha percepção foi Haikyuu. Um autor conseguir fazer com que uma jogada comum de vôlei carregue o peso do drama de um personagem é do caralho. Haikyuu, inclusive, que é outra obra que eu considero como uma das minhas favoritas da vida inteira. Eu nunca vou me esquecer do trecho de um jogo onde um dos personagens tem um dos momentos mais fodas que eu já vi em qualquer história, que é basicamente um monólogo sobre mediocridade. Até aquele momento na partida, o personagem não estava conseguindo performar bem, e diante disso, ele começa a falar como ele não é o mais alto, ele não é o mais forte, e ele sequer chega perto de ser o melhor jogador em quadra. Ele é só alguém mediano, mas não ser o mais alto ou o mais forte é uma desculpa pra você simplesmente desistir, pra não seguir treinando, pra não tentar cortar a bola e conseguir um ponto? Esse momento fala basicamente sobre como às vezes você pode não ser o melhor, mas você ainda é capaz de muita coisa. Olha que foda um corte num jogo de vôlei carregar tanto drama. Isso é magnífico. De um ponto de vista de contação de história, é criativo, instigante, emocionante e simplesmente incrível. Se eu não tivesse deixado de lado o meu preconceito, eu nunca teria visto esse bagulho, sabe? Eu não teria visto ou lido excelentes obras por conta de uma bobagem, que é achar que anime é coisa de pateta, tá ligado? Então assim, resumindo, eu tô muito feliz por voltar a assistir animes. Inclusive, se tudo der certo, eu pretendo fazer aqui mais vídeos falando sobre outros animes que eu for vendo e achar que vale a pena eu comentar. E, só pra finalizar, assistam One Piece, Haikyuu e Dragon Ball. São as 3 obras que eu mais gostei de consumir nos últimos tempos. Mas é isso, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se tornem membros por apenas R$ 4,99 para ter acesso a mais conteúdos 100% exclusivos aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e bebam água porque é importante, tá bom? E se você quiser me recomendar um anime aí, deixa nos comentários.